Olá, meus amigos, um feliz sábado. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Que neste momento possamos juntos e unidos no amor de Cristo. Você, meus irmãos da Assembleia de Deus, Igreja Batista, Metodista, Wesleyana, Presbiteriana, Igreja Católica, Pentecostal, Espiritismo, Igreja Formosa, Igreja Quadrangular, Deus é Amor e todas as demais denominações, que possamos neste momento meditar um pouco na Palavra de Deus. Gostaria muito de sua atenção para aquilo que a Bíblia Sagrada está nos dizendo. E nesse momento eu quero trazer um trecho para vocês que se encontra lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 19 e 20, que nos diz sobre os espíritos em prisão. Nós vamos, com a graça de Deus, estudarmos junto. Quando nós estudamos junto a palavra de Deus, a religião nós tira de lado. E a palavra de Deus vigora. Tá certo? Então vamos lá. Agradeço pela vossa atenção. Nos diz assim a palavra de Deus. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Referente a este assunto, existe uma distorção do que a Bíblia afirma e que é ensinado ao povo por alguns que se dizem teólogos. Então são inúmeros os relatos em cima desta passagem bíblica, mas na verdade existe distorção na qual a Bíblia desaprova. E para isso, nós vamos para a palavra de Deus, para que nós possamos analisar este texto à luz da Bíblia Sagrada, com a ajuda do Espírito Santo. Analisamos várias passagens bíblicas e é impossível que pessoas depois de morrer tenham alguma chance. Do Gênesis ao Apocalipse, nós lemos e vemos que a chance é enquanto está vivo. Depois de morto, não adianta fazer orações pelas pessoas, não adianta rezar, não adianta fazer missa de 7º dia, não adianta mais nada. Já está decidido ali. Bom, nas Escrituras não há uma passagem sequer dando essa oportunidade para ninguém depois que morre de ouvir a palavra de Deus e se arrepender de novo. Não existe. Afirmar isso seria o mesmo que pregar o espiritismo. Se nós afirmamos isso, nós estamos pregando o espiritismo. Isto é encarnação, ou estar vivendo em um outro lugar. Alguns evangélicos também pregam isto, entendendo que a alma não morre. E católicos, a existência do purgatório. Juntando esses 3 grupos que assim creem, não posso ficar só em minhas palavras, porque, na verdade, quando os irmãos católicos, os irmãos evangélicos estudaram, eles estudaram para crer nisso. Mas, porém, não quer dizer que a gente crendo numa coisa esteja certo. Às vezes nós pensamos que está certo e está errado. Então, só quem pode nos dar uma direção é o Espírito de Deus dentro da palavra de Deus. Vamos para a Bíblia. Porque se eles estivessem certos, a Bíblia estaria errada. Então vamos lá, viu?
Porque essas pessoas estariam conscientes em algum lugar, né? Quer dizer, eles foram lá, como diz que Jesus foi e pregou ali, aqueles espíritos em prisão. Engraçado que não diz que eles se salvaram, né, meu irmão? Só diz aqui que foi pregado aos espíritos em prisão, né? Mas nós vamos saber quem são esses espíritos em prisão. Em Hebreus 9:27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Então morreu, só o que resta é aguardar o juízo. Né? É isso o que a Bíblia está falando. E analisando os textos sagrados, se minha igreja pregar ao contrário do que a Bíblia diz, eu não aceito não. Não é porque eu estou lá que eu vou aceitar, né? Eu vou aceitar o que a Bíblia diz. Olha, em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obras, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, nós vemos bem claro neste versículo que não há mais nada na morte. Mas referente a este assunto, não posso ficar só por aqui. À luz dos textos sagrados, vamos todos examinar. Será que um falecido tem memória, como nós hoje temos? Neste caso, a Bíblia responde, Eclesiastes 9:5 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tá vendo? Não há memória lá. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então, essa é uma realidade e é a palavra de Deus que afirma. Não estamos aqui trazendo doutrinas de igreja adventista, nem doutrina nenhuma, entendeu? Não foi a igreja adventista que fez a doutrina, é a palavra de Deus quem diz, e assim por ela nós estamos seguindo. A pergunta é: eles afirmam que Jesus pregou aos mortos, dando assim a entender que eles estariam conscientes. Se isto fosse verdade, então Eclesiastes 9:5 seria mentira. Quem de fato está certo? A Bíblia ou esses grupos que falam que Jesus pregou os espíritos ali em prisão, né? Mas vamos para frente. Esses grupos dizem que a alma não morre e assim trazem engano às pessoas. Nossos irmãos que ali estão, embora creiam também no que eles falam, mas muitos escaparão do engano quando examinarem a palavra de Deus, assim dando crédito à Bíblia somente. Nós só devemos dar crédito à Bíblia, né? Naquilo que na minha religião, na sua religião, estiver falando, que estiver contrário à Bíblia, não aceite. Porque se na minha religião falar contrário à Bíblia, é engano. E onde tiver o engano, eu não concordo. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, tá vendo que a alma morre? E quem diz que a alma não morre? Tem uns grupos aí falando, né? Olha, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então aqui está bem claro que a alma morre. Eu não tenho dúvida, eu acredito nessa passagem bíblica, nesse versículo bíblico, né? O que é alma então? Alma é alguém que está vivo. No próprio versículo diz aí em 1 Pedro 3:19 e 20, diz: na qual isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Lógico, essas almas era a família de Noé que estavam com ele na arca. Elas se salvaram, não morreram, estão vivas, né? Estavam vivas, aliás, né? Então, aquelas almas ouvindo a pregação de Noé, tanto os antediluvianos quanto a família de Noé, todos ouviram durante o tempo em que se construía a arca, né?
uma época anterior ao dilúvio. A família de Noé creu, os outros não creram, então pereceram. Isaías 38, 18 diz: porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Então, meus irmãos, é inútil e engano afirmar estado de consciência na morte, ou alguma chance de salvação para os perdidos, ou que estão em alguns lugares conscientes. Isso a Bíblia não afirma. Pregue o que a Bíblia afirma. Não pregue o que você simplesmente ouve, porque existem muitas distorções e que depois você sofrerá as consequências. Seja sincero para com Deus. Veja o que o nosso irmão em Cristo, John Wesley, sobre este assunto, ele diz: através do ministério de Noé, aos espíritos em prisão, isto é, os homens perversos, antes do dilúvio, quando a longanimidade de Deus esperava durante 120 anos, por todo o tempo em que estava se preparando a arca. Então Noé os admoestava a que fugissem da ira futura. João Wesley está afirmando o que Pedro está falando. Noé, pelo Espírito de Cristo, pregou às pessoas de sua época, aos antediluvianos. Essas pessoas estavam em prisões e prisões do pecado. Tiveram todas as chances e assim como a família de Noé teve na época anterior ao dilúvio. Como rejeitaram, não deram ouvidos, então se perderam e acabou-se as chances de salvação. Não é que Cristo pregou para eles na sepultura, nesse caso estariam conscientes e ouvindo, né? Ou seja, afirmar tal coisa como consciência na morte é ir contra as Escrituras, viu? Então afirmar tal coisa é ir contra as Escrituras, né? As pessoas têm que tomar uma decisão: ou serve a Deus e crê somente nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, ou então simplesmente vai crer no que andam falando por aí. A decisão é de cada um. Os mortos não ouvem, não falam, não têm consciência, nada sabem. O próprio Jesus esteve inconsciente durante o tempo que esteve na sepultura. Jesus morreu, foi para a sepultura. Morreu na sexta-feira, né? O sábado, que a Bíblia relata que é dia do Senhor, dia de descanso, ficou na sepultura descansando. No domingo, primeiro dia de trabalho, já se levantou da sepultura, tinha ainda que continuar sua missão. A sexta, que ele morreu, foi o dia da preparação. O sábado, o dia de descanso. E o domingo, o dia de trabalho. Então Jesus saiu da sepultura e foi trabalhar, anunciar as boas novas às pessoas, de maneira que eles creram ao ver o Salvador ressurgir da sepultura. Jesus ele não contradizeria a sua própria palavra. Em 1 Pedro 4,6 diz: porque por isto foi pregado o Evangelho aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Presta atenção, viu? O Evangelho foi pregado aos mortos quando estavam vivos. Quando uma pessoa não obedece a Deus, ele tem nome de que vive, mas está morto para Deus. Se a pessoa vive fazendo tudo que desagrada a Deus, contraria o que Deus fala, não obedece, faz o mal, segue seus próprios caminhos, para Deus essa pessoa está morta. Entendeu? Você quer ver uma referência bíblica sobre isso? Vamos para Apocalipse, capítulo 3, verso 1, para que os irmãos possam entender que há vivos que estão mortos. Viu? Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, Sardes era uma igreja, entendeu? E tinha um anjo lá que era o
dirigente da sua igreja. Então, escreve isto. Diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vive e está morto. Então, essa pessoa da igreja de Sardes tinha nome de que vivia, mas para Deus estava morto. E Deus estava dando um alerta. Então, não há dúvida sobre o assunto referente a espíritos em prisão. Toda pessoa que está em pecado está em prisão. Por quê? Porque o pecado prende a pessoa. Então são almas, são espíritos em prisão. Entendeu? Essas pessoas estão sofrendo no pecado, não conseguem se libertar. Muitos até querem sair, mas não conseguem. É necessário a pregação para serem libertos da prisão, se derem ouvido, é claro, porque nos dias anteriores ao dilúvio, quando Noé pregava a longanimidade de Deus, isso é, durante 120 anos, eles não ouviram, somente a família de Noé. Infelizmente, os antediluvianos não deram ouvido e pereceram. Quando o Espírito de Cristo usou Noé antes do dilúvio. Então, o Espírito de Cristo usou Noé para pregar aos antediluvianos, né? E eles, infelizmente, rejeitaram, como ainda hoje as pessoas rejeitam. Na verdade, os que derem ouvido vão escapar. Por exemplo, no mundo tem ateus que não creem em Deus, mas se eles derem ouvido, vão escapar. Então, meus irmãos, você que é ateu, você que é espírita, você que é evangélico, você que é Hare Krishna, Seixonoye, entendeu? Seja qual for a tua religião, ou você não tenha religião, mas eu quero te dizer, Deus é nosso Pai. E Deus tem uma mensagem de esperança para você. Deus quer te ajudar. Deus quer trazer vida. Não importa o momento onde você esteja, importa que você creia nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Que Deus os abençoe e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém?